Eu sou oriundo de Bananal, uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas perto de Barra Mansa. Comecei a minha vida na fazenda do meu avô, com o nome Fazenda Saudade. E sempre gostei do interior, sempre gostei de fazenda e tal. Então, quando chegou no momento de escolher, terminando pelo segundo, terceiro ano do antigo científico, para escolher o que eu ia fazer, qual a faculdade, eu sabia, acho que eu não ia fazer. E aí apareceu a oportunidade de fazer. Eu faria agronomia, por ser do interior, gostar, mas aí apareceram os cursos de geologia, novos cursos por causa da criação da Petrobras. E, ao saber disso, terceiro ano, eu podia fazer já o vestibular, me candidatei e, para minha surpresa, porque eu não fiz cursinho pré, nada, eu fui aprovado. E comecei, então, a fazer geologia na antiga curso da CAGE, Campanha de Formação de Geólogo, criado pelo Juscelino Kubitschek, e que atualmente é o Instituto de Geociência da UFRJ. Me formei em 1964, com vários companheiros, alguns que se tornaram mais conhecidos por força das suas conquistas de locais de trabalho, como Guilherme Estrela, que foi trabalhar na Petrobras, conhecido como o pai do pré-sal, meu colega de turma, e Omar Bittencourt, no DNR, que era o único geólogo do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, e assim por diante. Então, eu me sinto realizado porque eu escolhi aquilo que eu sempre gostei de fazer, desde pequeno, que é ensinar, passar o meu conhecimento para outras pessoas. Desde pequeno. Eu morava no interior, na fazenda do meu avô, e tinha lá os funcionários que eram praticamente analfabetos. Chegava de noite, eu ia lá para o quarto deles e levava uma cartilha. Eles reclamavam comigo porque a gente quer dormir. Não, vocês vão ter que aprender, pelo menos, a ler e escrever e tal. E eles aprenderam. Tanto aprenderam que subiram na vida. Eu tinha, sabe quantos anos? 8, 9 anos de idade. Foi aí que eu comecei a minha carreira de professor, já com essa idade. Agora, como geólogo, você é um bom professor? Ou como professor, você é um bom geólogo? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, sim. Eu fiz muitas pesquisas geológicas, pesquisa de campo, publiquei mais de 80 trabalhos, né? Mas como a minha vocação de professor, a minha opção era não trabalhar numa empresa particular. Eu tive chance até de ir para a Petrobras, mas preferi ir para a universidade, onde eu poderia ensinar e pesquisar. E aí eu fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu comecei, fiquei 17 anos, formei muita gente que depois cresceu na sua profissão, ajudei a formar, é claro, e depois vim para o Museu Nacional, que é da UFRJ, onde criei o curso de especialização em Geologia do Quaternário, que hoje já é mestrado e doutorado. Um sucesso. Lamentavelmente, o museu teve aquele incêndio, mas os cursos continuam, não pararam, não. O que você acha que a sociedade perdeu com esse impacto? A sociedade perdeu muito, porque o Museu Nacional, muita gente pensa que é só aquela parte de visitação, né? Que principalmente as crianças gostavam de ir lá ver as múmias do Egito, e exposição de animais, etc, etc. Mas não. Também a parte de geologia, minerais, né? Tudo bem. Mas não é só isso. Por quê? Na parte de trás, que pouca gente sabia, a não ser os próprios funcionários, sempre existiram cursos de especialização, pós-graduação, na biologia, botânica, zoologia, e na geologia também. Na arqueologia, a professora Beltrão, minha amiga, né? Enfim, era um grupo de pesquisadores e professores de pós-graduação. E eu entrei, quando eu vim da Universidade Rural para a UFRJ, eu vim nessa condição de ficar trabalhando no Museu Nacional, ajudando aos cursos de pós-graduação. Só que o Museu Nacional tinha curso de pós-graduação em todas as áreas, menos na geologia. Aí eu falei com meus colegas, olha, por que só nós? Nós damos aula para os outros, mas não temos o nosso curso de pós. Vamos criar o nosso? Aí eu fui lá na reitoria da UFRJ
fiquei sabendo como se poderia criar um curso de pós-graduação, e aí eu e mais duas pessoas, dois colegas, né, a Loiva e o Ciro, criamos o curso de especialização de Geologia do Quaternário. Para começar, hoje eu estou sabendo que esse curso já tem mestrado e doutorado, cresceu bastante, já está com 20 anos, é uma sementinha plantada aqui por mim, pela Loiva e pelo Ciro, e que está dando frutos, muitos frutos, né, com certeza. A perda é incomensurável, mas por outro ponto de vista, chamou a atenção para o mundo inteiro. E países do mundo inteiro, como França, Alemanha, se propuseram, inclusive, a ceder acervos para recompor todo o acervo perdido. Isso é um alento, né? Eu preciso dizer o seguinte, a bem da verdade, perdeu-se o prédio histórico, que foi residência da família imperial. Porém, muita coisa foi salva, porque os funcionários, enquanto estava pegando fogo na frente, estavam lá atrás, salvando tudo que podiam salvar. E aí, algumas coisas que eu posso afirmar. A biblioteca já tinha sido transferida do prédio antigo, que esse que pegou fogo, para uma outra biblioteca que foi construída na Quinta da Boa Vista. O departamento de vertebrados, né? Especificamente de estudos de vertebrados, também já tinha saído para um prédio novo. Enfim, tudo aquilo que já tinha saído não foi perdido com incêndio. E, graças a isso, né, a gente pode dizer que o prédio, sim, o prédio foi embora. O prédio histórico foi embora. Mas as pesquisas, os profissionais, felizmente, né, não aconteceu nada com nenhum deles, né, então eles continuam. O Museu Nacional, pouca gente sabe disso, pertence à UFRJ. Então as aulas continuam acontecendo. Só que em vez de ser lá no campus do Museu Nacional, enquanto não for feita toda a restauração necessária, estão sendo lá na Ilha do Fundão, onde existem os cursos, funcionam os cursos da UFRJ. Então a vida continua, o museu continua vivo, o prédio pegou fogo, mas o museu vive. Eu quero que você fale agora um pouco dessa relação que você teve durante todo esse tempo com o CREA-RJ nos períodos que você foi conselheiro. Professor, antes de mais nada, o comunicador. E eu sempre gostei de comunicação, tanto que eu fiz 2 cursos da UNI, que é a União de Ensino de Redes de Rádio, que o Marco Aurélio, o grande Marco Aurélio, sempre fez, ele era o coordenador da UNI, e eu fiz 2 vezes o curso da UNI, porque eu gosto, eu sempre gostei de comunicação. O professor gosta de comunicação. Pelas mãos de um colega, o André Calixto, que estava aqui como conselheiro já naquela época, né? E eu ainda na Rural, ele foi meu aluno na Rural. E aí ele falou para mim, por que você não procura o Nato Candal para poder fazer um programa, quem sabe, na web rádio do CREA? Aquele tempo era a web rádio. E eu fui procurar o Candal me recebeu de braços abertos. E aí conversamos, né? O programa que eu fazia na Rádio Rio de Janeiro, falando sério, não era o caso, alguma coisa mais ligada à geologia, e eu sugeri o programa Planeta Terra. E ele aceitou imediatamente. Então, começamos a fazer o programa Planeta Terra, que era uma vez por semana, era às quartas-feiras, se não me engano. Depois começamos a fazer até mais de uma vez por semana, e fizemos cerca de 200 programas Planeta Terra, que estão todos gravados em CD. E esse acervo que estão comigo, eu vou trazer, porque eu acho muito melhor ficar à disposição dos interessados aqui no CREA do que na minha casa. Depois, a web rádio para e vem a web TV. Tivemos a oportunidade de fazer, então, a web TV. Fizemos 3 programas, mas aí, problema de edição, a gente acabou perdendo 2 últimos, mas um deles está aí sobre a bacia de São José de Saboraí, o Parque Paleontológico. E quem quiser assistir, entra no portal do Clube de Engenharia. Está lá a minha apresentação, Nato Candal, me apresentando o programa Planeta Terra, sobre o Parque Paleontológico de São José de Saboraí. Então, isso é uma coisa assim que me deixa muito feliz, porque isso permite a participação de outras pessoas que ficam sabendo
o que a gente fez, mas, sobretudo, a importância de locais como esse Parque Paleontológico, esse que foi preservado pela Web TV. E os programas Planeta Terra da Web Rádio estão todos guardados e depois o nosso canal vai ver o que melhor pode ser feito com eles. De repente, algumas reprises interessantes, como pessoas como Guilherme Estrela, pai do Pré-Sal, né? Entrevistado, o Ricardo Latiger, que está voltando aqui para o CREA como conselheiro, eu sou de saída e ele vem pelo clube, eu sou pelo clube, pela geologia do clube, ele que já foi, está voltando, o Ricardo Latiger, que também é muito ligado à Petrobras, ao Pré-Sal, enfim. A vida continua e aí a gente vai, né, trocando de posição. Um prazer muito grande ter participado durante 3 anos como conselheiro do CREA-RJ. Eu vou sentir muita falta, muita saudade. Fiz muitos amigos, todos, considero todos eles, todos os conselheiros da minha época, meus amigos. Tive que me despedir. Eu me despedi uma plenária antes, para não ter que me despedir na última, porque seria emoção demais. E aí eu preferi falar que eu estava saindo uma plenária antes. Mas fui na última, que foi no 5º andar aqui do prédio, e houve uma confraternização geral. Foi muito bom, com todos os presidentes, os diretores que eu tive a oportunidade. Eu sou grato a eles, porque eles me davam a oportunidade de apresentar as minhas ideias. E eu queria dizer uma coisa, Candal. Eu, antes desse mandato de 3 anos como conselheiro, eu fui diretor. Fui diretor na gestão do Reinaldo Barros. Ele me convidou para ser diretor tesoureiro, diretor da parte de tesouraria. Então eu fui, éramos 3, eu era um dos 3, eu era o segundo, né? E foram 3 anos ali também, fazendo parte da diretoria. Não posso deixar de dizer, uma honra muito grande participar de uma instituição, esse conselho, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Uma honra muito grande, né? A geologia participa dessa Câmara. É lógico que nós somos poucos, né? Somos 3, tem um representante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um representante da Clube de Engenharia, que ainda sou eu, e um representante da Associação de Geólogos do Rio de Janeiro. Somos 3. Se um faltar, não tem quórum. E eu vou ter que, então, me despedir de vocês aqui, através desse programa, né? Desejando a todos muita fé que nós, brasileiros, vamos vencer. Vamos vencer como já vencemos em outras épocas as nossas crises. O Brasil é grande, o Brasil vai longe. O Brasil é um país maravilhoso. Quem conhece como eu, sendo geólogo, do norte a sul, do Pará, por todos os estados e tal, e conhece o que é o Brasil no seu interior, o que tem de maravilhas, tanto na parte de recursos minerais como outros, nosso petróleo, pré-sal, do Guilherme Estrela, enfim. É um grande país e eu sinto muito feliz porque eu tenho certeza, eu acredito no futuro do Brasil. Acredito, sobretudo, pela capacidade dos brasileiros de reagirem e dar a volta por cima.